Olá pessoal, vamos começar aí as correções das atividades aí envolvendo os fenômenos sonoros, ok? Atividades aí que eu passei na semana passada. Então vamos lá, né? Primeira questão aí é a seguinte. Primeira questão. A respeito das ondas sonoras, marque a alternativa incorreta, tá? Incorreta. O efeito Doppler é uma mudança de frequência do som produzido em uma fonte em razão do movimento relativo da fonte sonora e observador? Verdade, tá? A mudança, o deslocamento da fonte sonora provoca uma mudança de frequência nas ondas sonoras. Essa mudança de frequência é chamada de efeito Doppler, tá? O cálculo do nível sonoro é fruto de uma equação de base logarítmica e depende da intensidade nítida mínima sentida pelo ouvido humano? Verdade também, tá, gente? A intensidade, o nível sonoro aí, né, que a gente consegue obter aí, que geralmente é dado em decibéis, tá? Que é uma fração decimal do Bell, tá? Que é a unidade medida, a unidade que mede o nível sonoro, tá? Ela é dada por uma função logarítmica e depende exclusivamente, né, depende muito da intensidade mínima sentida pelo ouvido humano, que a gente chama de intensidade mínima aí, ok? O som com frequência abaixo de 20 Hz são facilmente percebidos pelo ouvido humano? Isso aqui é a alternativa falsa, realmente essa é a alternativa errada, tá? O ouvido humano ele tem a capacidade de perceber sons que vão apenas de 20 a 20 mil Hz, ok? De 20 a 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz o som ele se torna um pouco imperceptível, basicamente se torna imperceptível para qualquer ser humano, ok? Chamada de ondas infrassônicas, tá? Infrassônicas, abaixo de 20 Hz. E acima de 20 mil Hz é chamado de ultrassons, ok? Infrassom e ultrassom. O som agudo possui uma frequência maior que o som grave, isso é verdade, tá, gente? Então, a única falsa realmente é aquela ali, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão. Aqui. Um técnico mede a intensidade do som gerado por um alto-falante a uma distância de 10 metros e o valor obtido é de 0,40 watt por metro quadrado. Determine a potência da fonte sonora admitindo que ela seja constante e que o som se propague uniformemente em todas as direções. Use π igual a 3. Por que ele pediu para usar π igual a 3, gente? Imagina que aqui é a fonte sonora, tá? Imagina que esse ponto é a fonte sonora, tá? Quando o som, a partir dessa fonte sonora, se propaga a uma distância de 10 metros, vamos supor que aqui tem 10 metros, tá? Esse som ele não se propaga de forma de linha reta aqui, tá? Ele se propaga como se fosse uma bolha, se propaga em todas as direções, como se fosse uma bolha, uma esfera, tá? E aí o que acontece? Se ele se propaga como se fosse uma esfera em todas as direções, a região, aqui ó, depois de 10 metros da fonte, a região onde esse som está se propagando, tá? Ela tem uma superfície de área dada por 4πr ao quadrado, que é a área da superfície esférica, tá? Então o som se propaga em forma de superfície esférica, como se fosse uma bolha se expandindo. A 10 metros de distância, ele vai ter uma região, né? Ele vai estar se propagando por uma região equivalente à região da superfície esférica de raio 10 metros. Então, se eu pegar aqui ó, a fórmula da área, que é 4πr ao quadrado, tá? E substituir o π por 3 e o r por 10, aí você vai ter que é uma área de 1.200 metros quadrados. Então, a 10 metros de distância, o som está se propagando por uma região de 1.200 metros quadrados. E aí, com essa área, você consegue determinar qual a intensidade sonora dessa fonte, tá? Basta dividir, né? A potência, a intensidade é a potência dividida pela área.
A intensidade é 0,40, a potência está procurando e a área é 1.200, ou seja, a potência da fonte sonora vai ser dada por 480 watts, tá? 480 watts de potência. Então são cálculos aí, né, às vezes um pouco mais complexos, mas são cálculos aí que são facilmente calculados aí, basta ter em mente essa noção. A potência, intensidade e área, região de onde o som está se propagando, elas se relacionam através dessa fórmula. A intensidade é igual à potência dividida pela área. Tá? Como a área é de uma região esférica, então você calcula a área da superfície esférica por essa fórmula. E com isso você consegue determinar qual é a potência da fonte sonora aí, tá? A uma determinada distância. Beleza? Próxima questão. Pedro é muito interessado em física e está sentado em um banco às margens da Avenida Beira-Mar, em Florianópolis. Ele observa diversos eventos e faz as seguintes anotações. De acordo com o exposto acima, é correto afirmar que... Então, a primeira afirmação. A frequência do som de uma sirene de um carro de polícia que se aproxima é diferente do som da sirene de quando o carro está parado. Verdade. Efeito Doppler. Se o carro está em movimento, o som emitido por ele vai sofrer mudança de frequência, tá? Efeito Doppler. A frequência do som da buzina de um carro que se afasta, cujo motorista resolve fazer um buzinaço, né, é diferente da frequência do som do carro quando está parado. Verdade, a frequência é efeito Doppler, né? Se a fonte sonora está em movimento, a frequência é alterada, tá? A frequência da sirene de um carro de bombeiros parado não sofre alterações, tá? Verdade também. A frequência da sirene de um carro de bombeiro que está parado, ele não sofre alteração, só sofreria alteração se esse carro estivesse em movimento. Aí aconteceria o efeito Doppler, né, que é a mudança de frequência por conta do deslocamento da fonte, ok? Então todas estão corretas aí, tá? A1, A2 e A3 estão corretas. Muito simples também, não precisa de cálculo nenhum, é apenas uma questão de teoria aí mesmo, ok? Vamos para a próxima questão. Uma pessoa está sentada numa praça quando se aproxima um carro de polícia com velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. A sirene do carro está ligada, tá? E emite um som de frequência 800 Hz. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a frequência aproximada percebida pelo observador. Então vamos lá. Velocidade da fonte, tá? É de 25 metros por segundo, que é a velocidade do carro. Frequência da fonte é 800 Hz, tá? Velocidade do som 340 metros por segundo e a frequência observada, né, pela pessoa que está sentada lá, desconhecida, é ela que a gente está procurando. A velocidade do observador é zero também, porque ele está sentado, ele está parado, ele não está se locomovendo, só o carro que está se movendo, ok? E aí a gente tem essa formulazinha aqui, ó. Essa fórmula é uma formulazinha muito interessante aí sobre o efeito Doppler, tá? Então, questões que envolvem mudança de frequência devido ao deslocamento da fonte sonora, vocês vão ter que trabalhar com essa fórmula, que é a fórmula aí que determina essa frequência observada, né? Ou seja, essa frequência alterada pelo movimento da fonte sonora, tá? E é só substituir. A frequência observada vai ser 340, que é a velocidade do som no ar, mais ou menos a velocidade do observador, que é zero, tá? Sobre 340, que é a velocidade do som, mais ou menos a velocidade, no caso aqui menos, né, a velocidade da fonte. Quando a fonte se aproxima do observador, a velocidade da fonte é negativa, tá? Quando a fonte se aproxima, a velocidade da fonte é negativa, tá bom? Então, 340 aqui em cima e aqui embaixo 315. Isso vezes 800, 800 é a frequência da fonte, tá? E aí você tem 863 Hz, tá? Observa que a frequência que chega até o observador é diferente da frequência emitida pela sirene. A sirene emite uma frequência de 800 Hz, mas o observador ele percebe uma frequência de 863 Hz. Isso significa que ele observa nessa sirene mais grave, tá? Ela é mais grave do que ela realmente é, tá? Observa um som mais grave do que realmente é emitido, tá bom? Isso acontece sempre que a fonte sonora se aproxima do observador, tá?
Quando a fonte se aproxima, o som percebido é mais grave, uma frequência maior, tá? Quando a fonte se distancia, o som é mais agudo, frequência menor, tá bom? Vamos para a próxima, então. Uma ambulância se desloca, né, ao longo de uma estrada retilínea com velocidade constante, soando a sirene, tá aqui, tá? O esquema correto indicado nas alternativas abaixo, que representa a propagação das ondas sonoras da sirene, é, então observe, gente, quando a ambulância está seguindo aqui, ó. Como ela está seguindo para frente, tá? Ela vai para frente, então as ondas sonoras emitidas nessa direção do movimento da ambulância, elas tendem a ficar mais próximas, porque a velocidade delas é somada à velocidade da van. Então quer dizer que elas vão ser emitidas mais próximas uma das outras. Imagina que quando ela emite uma onda sonora que está sendo propagada, quando ela emite a próxima, ela já se locomoveu em direção a essa onda. Então a emissão acaba sendo mais próxima uma da outra. Isso provoca ondas de maior frequência. Então, na direção do movimento, as ondas sonoras projetadas, né, propagadas, são de maior frequência, tá? Mais próximas. E as ondas que ficam para trás, que são projetadas para trás, se propagam para trás do movimento, tendem a ficar mais distantes uma das outras. Por quê? Porque a van está indo para frente, então ela emite uma onda sonora. Quando ela vai emitir a próxima onda, ela já se locomoveu um pouco também para frente, a própria fonte já se distanciou daquela onda anterior. Isso provoca um distanciamento entre essas ondas sonoras. Em resumo, tá? À frente do movimento, as ondas se propagam com maior frequência, mais próximas uma das outras. Atrás do movimento, né, aquelas ondas se propagam para trás do movimento, elas tendem a ficar mais distantes, menor frequência, tá bom? Então a alternativa correta aí que representa esse esquema aí seria essa alternativa aqui, ó. À frente da van, ondas mais próximas, atrás da van, ondas mais distantes, tá? Menos frequentes. Beleza? Se eu não me engano, essa foi a última questão. Sim, foi a última questão, gente. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer coisinha, dá uma pesquisada aí na internet, principalmente sobre o efeito Doppler, tá? Quando a gente trabalha com ondas sonoras, é muito interessante essas questões envolvendo o efeito Doppler. Então, se possível, dê uma estudadinha aí. Até a próxima e bons estudos.